Oi, meninas, boa noite, tudo bem? Que privilégio, tá? Poder vir falar com vocês, falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje, sem deixar de falar no conteúdo de ontem, né? Sobre a lateralidade. É um esclarecimento incrível, né? A gente conseguir nortear de onde estão vindo as nossas dores, de onde estão vindo nossos potenciais, de onde estão vindo as nossas expectativas, frustradas ou não, mas se veio do papai, se veio da mamãe, muito legal isso, né? E saber, né, de onde a gente pode começar para tratar essas dores. Então é muito legal. Parabéns, né, a Jaque, pelo conteúdo riquíssimo de ontem, né? Confesso a vocês que eu comecei a assistir e fiquei assim empolgada, falei assim, não, eu quero ir até o fim, né? É um conteúdo realmente importante para nós e nos ajuda a resolver várias coisas, né, na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o inconsciente, a estrutura da nossa personalidade. E vai casar um pouco sobre o assunto de ontem, tá? Então a gente vai com esse conteúdo, é mais uma pecinha, né, para esse grande quebra-cabeça que estamos montando. E nós esperamos sinceramente que possa contribuir para o progresso de vocês. Fiquem à vontade, meninas, de fazerem perguntas, de fazer comentários, tá? Sempre coloque lá no grupo, né, todas as percepções que vocês estão tendo sobre o conteúdo, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos para a aula de hoje? Eu vou compartilhar a tela com vocês, só um momento. Tá aí. Nós vamos falar sobre a estrutura da personalidade, né? Como funciona a nossa maravilhosa mente, como que processa as informações, como que tudo funciona lá dentro, né? É claro que tudo que a gente pode falar ainda é infinitamente pequeno diante da sabedoria, né, do Criador, de como ele projetou esse grande computador que nós temos, né? Mas vamos lá. A mente, vocês vão ver muitas publicações comparando, fazendo analogia da nossa mente com iceberg. E é bem interessante essa analogia e fica fácil para a gente compreender, porque assim, ó, um iceberg, a parte visível aos nossos olhos é a menor parte dele. A parte maior dele fica submersa. Muitas vezes nós não vemos, mas ela está ali, não é verdade? E muitas vezes causa impacto, né? Pense num grande veleiro, né? Se ele não perceber que tem um iceberg, né? A tripulação não perceber que tem um iceberg, o risco de acontecer uma tragédia é muito grande, né? Por quê? Porque a pessoa pode bater, né, bem a parte submersa, que causa as maiores tragédias, né, relacionadas ao iceberg e à navegação, né? Bom, na nossa mente, a parte submersa da nossa mente, ela tem ali duas, digamos, duas divisões. Depois a gente vai falar como funciona, mas vamos colocar nesses termos para ficar mais fácil a compreensão, tá? Que seria o pré-consciente, que ele responde por 10% de nós, e o inconsciente, que responde em torno de 80% sobre nós. Então, olha, o pré-consciente e o inconsciente é a parte que nós menos temos acesso da nossa mente. E 10% seria o nosso consciente, que responde pelo quê? Pelos nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas capacidades e habilidades. Beleza? Para que eu falar um pouquinho sobre essas divisões, né, da nossa mente, precisamos entender primeiro o seguinte, que que na nossa mente essas três divisões seriam como se fossem três grandes discos de armazenamento. Mas cada um deles tem funções diferentes. E tem não só funções, mas tem é, efeitos diferentes em nós, né? Então vamos ver primeiro a parte mais profunda desse nosso iceberg, que seria o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele também é chamado de ID, princípio da mente. E nele, como é que ele funciona? O nosso inconsciente, ele nada mais é do que um reservatório de energia. E o que que tem nesse reservatório de energia? Ele tem
reservas inconscientes de desejos e impulsos de origem genética. Então, lá no nosso inconsciente, tem desejos e impulsos. Todos eles vêm de origem genética. E o objetivo disso é preservar e propagar nossa vida. Algumas literaturas colocam esse desenho aqui, olha, só para representar o ID, né, que é o princípio da mente, como a impulsividade. Porque é algo que não está totalmente sob o nosso controle. Porque, como eu falei, ele vem de origem genética. Como é que funciona isso? Como é que a gente nasce já com uma consciência, aliás, com a consciência coletiva, né, com o inconsciente coletivo, e também ele é chamado de consciência neurológica, tá? Por isso que na hora de falar, me veio essa dúvida. Como é que a gente nasce com essa consciência neurológica ou esse inconsciente coletivo? Como é que isso acontece? Para ficar fácil de entender, pense assim, ó, numa grande central elétrica. Tem vários botõezinhos, né? Vários botõezinhos, várias luzinhas, cada um com funções diferentes. E às vezes você toca num botão e ele vai acionar, né, um movimento, um equipamento que às vezes está até longe ali da central, né? O nosso corpo, o nosso organismo, ele funciona como essa grande central elétrica. Só que ao invés de ser impulso elétrico, ele dá alguns impulsos diferentes e a maioria deles são impulsos hormonais. Então pense assim, ó, quando a mamãe estava grávida de você, ela sentiu medo. Esse medo, ele tem um impulso. Então tem um hormônio do medo. Então quando ela sentiu medo, ela passou esse impulso para você. Quando ela sentiu alegria, euforia, passou esse impulso para você. Por meio de quê? De hormônios. Por isso que quando a pessoa nasce, ela já nasce com uma consciência, né? Que ela vem desse consciente neurológico, dessa consciência neurológica, ou um consciente coletivo. Quero chamar a atenção para vocês, falando disso, né, de impulso hormonal, eu quero chamar a atenção para vocês para essa gravura aqui, para essa figura que eu separei. Olha só, o processamento do nosso inconsciente. Aqui, olha, tem várias pessoas, né? Que é o quê? São as pessoas, são a influência transgeracional que a gente teve. É a influência genética que nós tivemos dos nossos ancestrais, que foi passado de impulso hormonal a impulso hormonal. Vai criando uma percepção de vida, e toda vez que você tem, né, eu tenho uma percepção de vida. Toda vez que eu passo perto de uma situação, ou que eu passo por uma situação ou por um evento que me lembra essa percepção, eu vou ter uma reação hormonal. Se eu estou grávida, essa reação hormonal ela vai ser transmitida para o meu bebê. Então, é assim que funciona. O ID, né, que é o princípio da mente, que seria a parte maior, que representa 80% da nossa mente, o inconsciente coletivo. Bom, falamos do inconsciente coletivo, que ele é a nossa impulsividade, que são os medos que a gente tem, às vezes, sem saber o porquê, né? São as apreensões que a gente tem de situações sem ter a total percepção, né? Mas existe também lá no nosso iceberg, a parte submersa, o pré-consciente. Mas antes de falar do pré-consciente, deixa eu voltar aqui um pouquinho e falar para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o inconsciente. Só um momento. Então, olha só. No inconsciente, que é o que a gente falou do inconsciente coletivo, ele forma o quê? Pelo que ele é responsável? Ele é responsável pelo nosso processo de identidade, pelo sentimento de afiliação, diante de tudo, né, que ele forma, nós criamos um legado na nossa vida.
Então, ele vem de fatores hereditários. É nele que está o nosso impulso, nossas necessidades, nossos medos, motivações. Tudo está no inconsciente coletivo. E ele representa, como eu disse, 80%. Agora vamos ver, gente, aqui, ó, o pré-consciente nosso. O pré-consciente é uma parte pequenininha, né? Mas tem uma função tão especial. No nosso pré-consciente é que está nossas crenças e nossos valores. Diferente do inconsciente, o inconsciente é o quê? É uma consciência neurológica transgeracional. Veio de família, origem genética. O nosso pré-consciente, ele é um inconsciente individual. Ele não é coletivo. Aí é a percepção que você tem da vida. Então imagine assim, ó, numa família que tem 5 filhos, vai ter o inconsciente coletivo, que todas vão ter mais ou menos a mesma característica, as mesmas ações e reações, né? A tendência é ter as mesmas ações e reações, mas cada uma dessas filhas ou desses filhos vai ter a consciência, a inconsciência individual, que é o pré-consciente nosso, que vai ter a crenças e valores. Esse pré-consciente, ele é dividido em duas funções. Ele tem duas funções distintas em nós, que é o ego e o superego, tá? Então, ele tem duas funções. Então, dentro do pré-consciente, existem essas duas funções. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Vamos ver primeiro sobre o superego. O superego é a parte lá do pré-consciente que representa a censura moral. O que ela faz? Ela força a pessoa a se comportar, ela reprime, pune, impulsos contrários a regras e ideais estabelecidos. Então, por exemplo, se eu tenho a percepção, né, no meu pré-consciente, lá, nos meus valores lá, né? Lembra que a gente falou que o pré-consciente são responsáveis pelas crenças e valores? Então, se no meu pré-consciente, eu acho que ser desleal, por exemplo, assim, se eu estou aqui para trabalhar 8 horas, e aí eu trabalho 6 horas, efetivamente. As outras 2 horas eu fico enrolando no serviço e tal. Se lá no meu pré-consciente eu acho que isso é errado, quem vai me cobrar isso é o meu superego. Porque o superego, ele é a censura moral. Ele representa a moralidade. Então, o que ele faz? Ele fala, Mara, tá errado esse comportamento, que é aquela partezinha que a gente chama de consciência. A nossa consciência pesa. É o superego, responsável pela censura moral. Além dele forçar a gente a agir, a se comportar, ele reprime e pune impulsos contrários a regras. Lembra que a gente falou que no inconsciente é que estão os impulsos? Que você faz um negócio e fala, devia ter feito. Quando você fala assim, não deveria ter feito, é o superego que está falando. Por quê? Porque ele é a censura moral. Além disso, ele é a parte nossa que nos induz e nos conduz a um comportamento levado à perfeição. É aquela parte nossa que sempre quer progredir, que sempre quer melhorar, que sempre fala, poxa, como eu posso fazer isso melhor? Então, é o superego que é responsável por isso. Beleza? Bom, o superego, ele é um inconsciente nosso, mas ele é individual, como eu disse, né? Ele não faz parte da consciência coletiva, transgeracional. Não, é a percepção individual nossa. Né? São os valores que nós individualmente criamos. Então, no pré-consciente, e como eu mostrei para vocês, tem duas funções. A primeira é a do superego. E a segunda é a do ego. O que é o ego, hein?
O ego, gente, é o princípio da realidade. O que que ele faz? Ele equilibra as coisas. Enquanto o ID, que é o nosso inconsciente coletivo, ele é impulsivo, ele é aquela criança rebelde, né? Que sai fazendo sem pensar. Enquanto ele é assim, o superego é a moralidade, que põe regras, delimita o espaço, que delimita comportamento, é, que reforça atitudes. E o ego? O ego é o equilíbrio dos dois. O ego, ele pega a realidade e o impulso e equilibra. Então, o que que ele faz? Ele harmoniza, né? Aquela partezinha aqui lá da impulsividade, que é o meu desejo, com aquela parte da moralidade, que é a repressão. Então, ele equilibra as duas coisas. O ego também está no nosso pré-consciente, mas ele também é um inconsciente nosso individual. É por isso que, às vezes, numa família grande, que todos têm a mesma cultura, o mesmo inconsciente coletivo, então todos vão ter o quê? O mesmo impulso. Mas uns vão ter, às vezes, mais paciência, outros vão ter menos paciência, outros vão ser mais bravos, outros vão ser mais ponderados. Por quê? Porque é o ego, que é o princípio da realidade, ele é o inconsciente individual. Então, o que que ele faz? Ele racionaliza e equilibra as coisas. E isso acontece de forma distinta, mesmo com pessoas da mesma família, né? Apesar dos impulsos serem os mesmos, as atitudes e reações muitas vezes são diferentes. Interessante isso, né? Saber que a nossa mente ela tem toda essa função, todo esse armazenamento de informações e que nos ajuda tanto, né? Então, assim, a gente não nasce totalmente despreparado, tem o nosso inconsciente coletivo que nos ajuda a preservar a nossa vida, mas por outro lado tem o nosso superego que não ajuda a gente, que ajuda a gente a equilibrar, não sair fazendo besteira, né? Que reprime um pouco, fala, calma, cuidado, não é assim. E aí depois tem o ego que fala, calma, não preciso ter tanta cautela, eu posso me arriscar um pouquinho mais, que equilibra as coisas, né? Por isso é tão interessante o treinamento que a gente faz. Quanto mais a gente aperfeiçoa o nosso conhecimento, mais a gente se treina, mais a gente conhece as nossas dores, mais fácil vai ser para o ego nosso nos conduzir à felicidade. Por quê? Porque a gente vai conseguir desfrutar melhor a vida. Legal isso, né? Vamos lá, vamos adiante. Então, falamos do inconsciente, 80%, né, que ele representa de nós. Falamos do pré-consciente, que tem duas funções, que é o ego e o superego. O superego, que é a censura moral, e o ego, que é o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Mas e a partezinha lá do nosso iceberg visível, que é o nosso consciente? O nosso consciente, ele é responsável pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas capacidades e as nossas habilidades. Mas ele representa apenas 10% de nós. Como é que ele funciona, né? Ele funciona. Não, vou falar depois. Antes, vamos só ver aqui. Vamos ver isso aqui de forma cartesiana, né? Digamos assim, como que está a estrutura da mente, olha. Então, ó, 10% nosso é aquela parte do aqui e agora, que eu estou vendo o que eu estou fazendo, que eu estou observando tudo, né? É a parte do ambiente, é a parte do pensamento consciente e é a parte da capacidade nossa. 10%, os outros 10% é o pré-consciente, que tem o ego e o superego. Superego, censura moral, que reprime, impulsiona a fazer as coisas de acordo com aquilo que ele acredita que seja verdade. E o ego equilibra o impulso daquilo que eu quero fazer e a repressão. Então, ele equilibra as duas coisas. Isso é 10% da nossa mente. E os outros 80% é o nosso inconsciente coletivo.
Então, o nosso consciente é individual, o nosso pré-consciente é inconsciente individual e o nosso inconsciente coletivo, ele vem das nossas valores herdados e hereditários de família nossa, né? É transgeracional. Você pode estar se perguntando, e é o que eu me perguntava antes, assim, como é que eu acesso o meu inconsciente? Tem uma partezinha do meu cérebro que é inconsciente coletivo, a outra que é pré-consciente, a outra que é o próprio consciente? Não, não existe uma barreira física, ó, daqui para lá é inconsciente, daqui para cá é consciente. Não. O nosso inconsciente, consciente, pré-consciente, é como se fosse assim, um painel. Imagine assim, ó, um painel com uma gravura, uma gravura, uma paisagem muito bonita. Aí nessa paisagem tem árvores frutíferas, tem florezinhas pequenas, tem animais, né? Então, assim, é uma paisagem rica de detalhes. Aquilo que você focaliza seu olho, que dá a sua atenção, é o seu consciente. No momento que você não está focalizando naquela imagem, por exemplo, assim, eu estou vendo aquela paisagem grande, aí eu olho para a árvore. No momento que eu estou olhando para a árvore, o foco meu é a árvore, é o meu consciente. Todas as outras coisas, os animais, as florezinhas pequenas, os pássaros voando, aquilo ali seria o quê? O meu inconsciente, porque eu não estou observando ele. Então, eu usei essa ilustração para você entender assim, não existe uma divisão física na nossa mente. Aquilo que a gente dá luz se torna o nosso consciente. Aquilo que fica, né, esquecido, despercebido, é o nosso inconsciente. Bom, falando de inconsciente, é muito interessante a gente agora passar a entender um pouco como é que funcionam nossas crenças e nossos valores. Não é algo que você fala assim, crenças e valores não é algo que você possa dizer assim, a partir de hoje eu não acredito mais em homens, por exemplo. A partir de hoje eu não acredito mais em amizade. A partir de hoje eu não acredito mais em lealdade. Não é assim que funciona. O que forma, o que influencia nossas crenças e valores é o nosso inconsciente. São os valores pessoais nossos que estão lá no nosso inconsciente coletivo e nosso inconsciente individual. E eles são importantíssimos, não tem como a gente tirar isso. Por quê? Porque são os nossos valores pessoais que influenciam o nosso comportamento, a nossa ação, o nosso pensamento, a nossa emoção. Então, quanto mais a gente cuida da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a gente consegue melhorar a nossa performance. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona todo esse processo, né? O processo de criação de crenças e valores. Então, eu quero usar esse exemplo aqui, olha. Diante de um obstáculo ou de uma situação nova, nós normalmente agimos de acordo com os nossos valores pessoais. E esse gera um resultado, né? Toda ação tem uma reação e tem um resultado. Beleza, você seguiu a vida. De repente, você passa novamente, ou pelo mesmo obstáculo, ou por um obstáculo parecido. Aí, o que você faz? Você vai lá no seu iceberg mental, né? E busca o que de novo? Soluções de acordo com seus valores pessoais. E aí, essas soluções que você buscou lá nos seus valores pessoais te geram o quê? Um resultado. Muitas vezes, o mesmo resultado da situação anterior ou resultado muito parecido. Então, o que que acontece? A somatória de resultados. Então, na situação 1, eu tive um resultado. Na situação 2, eu tive um outro resultado.
muito parecido ou igual. A somatória de resultados semelhantes cria em nós o que a gente chama de crenças. É por isso que muitas vezes, quando você está num ambiente de trabalho, ou em casa, ou num ambiente social, né? Que você tem, pode ser ele religioso, recreativo, muitas vezes você vai se pegar falando, ou vai pegar pessoas falando assim: isso nunca vai mudar. Sempre foi assim. Isso não vai funcionar. Nós já tentamos isso antes. Por quê? Porque todas as vezes que foi executada uma ação em prol de uma mudança, as pessoas buscou as motivações para as ações lá nos valores pessoais, nas crenças pessoais dela. Então, a pessoa muitas vezes ela tem toda vez que você busca lá nos seus valores pessoais, ou nas suas crenças, a motivação para tomar uma ação, você vai ter resultados muito semelhantes. Por quê? Porque a motivação, a crença e o valor são muito parecidos, né? Bom, eu fiz aqui um, um desenho para ficar mais fácil, né, de você conseguir memorizar. Como que funciona o processo de formação de crença? Então, olha só, aqui eu tenho uma situação que é uma situação problema. Para me resolver esse problema, o que que eu faço? Eu busco uma solução lá no meu pré-consciente e no meu consciente. Eu busco uma solução. Depois que eu busco essa solução, ela me gera um resultado. E esse resultado reforça uma percepção que eu tenho. Ainda não é uma crença, é uma percepção. Então, por exemplo, suponhamos que você ouviu a sua mãe dizer, desde que você era bem petitinha, né? Bem pequenininha, você ouviu sua mãe falar assim: homem não presta. Você ainda não tem uma crença de que homem não presta, você tem uma percepção. Fala, poxa, minha mãe falou que homem não presta. Aí eu tenho um problema, por exemplo. Qual que é o problema? Chegou a juventude, né? Hormônios à flor da pele e eu vou me relacionar com alguém. Aí, o que que eu faço? Eu vou lá no meu inconsciente ou no meu pré-consciente e busco as informações que tem lá. Quais as informações que tem lá? De que eu preciso ter cuidado com o homem, que eu não posso confiar muito, é, ou que eu não posso depender do homem. Essa é a informação que eu tenho. Aí, o que que eu faço? Qual é a minha ação baseada nessa busca de solução, baseado no meu conceito, nessa minha percepção? A minha ação é assim, eu não vou dar todas as fichas nesse relacionamento. Aí, quando tem depois dessa percepção, dessa busca de solução que eu tenho, eu vou ter uma ação, né, que é não entregar todas as fichas, é sempre ter uma ressalva. Isso vai gerar o quê? Um resultado. Aí eu te pergunto, qual é o resultado que vai ter? Vai ser um relacionamento saudável ou um relacionamento com falta? Com falta de amor, com falta de acreditar? Geralmente, a maioria das vezes, o resultado, ele não é legal. Ele não é produtivo. Aí, o que que esse resultado dá? Um reforço da percepção. Uma percepção que você já tinha lá, da mamãe, da avó, da bisa, transgeracional. Aí te dá o quê? Um reforço de percepção que o coração nosso pode ser partido. Tudo bem. Não deu certo aquele relacionamento, a fila andou, né? Vida que segue, vamos partir para outro relacionamento. Beleza. Aí eu tenho um outro problema, que é o relacionamento, é uma outra situação, problema. Aí você entra nessa situação com um pouquinho mais de medo. Por quê? Porque você sentiu na pele que não foi legal. Aí você vai lá no seu inconsciente, no seu pré-consciente,
E aí você fala, não, dessa vez eu vou nesse relacionamento, eu vou um pouquinho diferente, vou mais preparada. Aí você se prepara como? Diante de todas as experiências que você teve. A experiência sua, consciente, a experiência pré-consciente e a experiência coletiva, que foi a mamãe, a vovó, a bisa que falou que homem não presta, que todo homem é igual. Então, assim, apesar de você mudar um pouquinho as suas atitudes, a crença, a percepção sua não é uma percepção corajosa, é uma percepção duvidosa sobre a relação com o homem. Afinal de contas, todos os homens são iguais. As suas ações, ela até muda um pouco, mas como você, né, não está confiando 100%, você também não se entrega 100%. Ou às vezes se entrega num momento que não deveria se entregar, em coisas que não deveria ser responsabilidade do homem, né? Não deveria ser responsabilidade dele a sua felicidade. Aí você vai ter o quê? Um novo resultado, muito semelhante ou igual ao resultado anterior, do relacionamento anterior. Aí o que que aconteceu? Aquela crença que a gente tinha ali no painel anterior. Só um momento aqui. Pulou tudo, gente. Aquela crença que a gente, aquela percepção, olha só, tímida, mas já existente que você tinha, ela vem reforçada e um pouco maior. Aí você chora, fica muito triste. Pronto, acabou aquele relacionamento. Vamos partir para outro? Passa o tempo, cura, né? Não vou nem dizer que cura. Sara a ferida ali, né? Cicatriza. E você parte para um novo relacionamento. Aí o que que você faz? Volta lá na situação problema, né? Muda mais um pouquinho, fala, não, agora da outra vez eu fiz assim, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Mas o que que está acontecendo aqui? No seu pré-consciente, no seu inconsciente, na consciência que você tem diante do que você já viveu a partir de então, continua a mesma. Você muda um pouco a sua ação, mas o resultado ainda não é bom. Aí o quê? Reforça ainda mais a sua percepção. Fica cada vez mais machucada. Até virar o quê? Uma crença. E aí, depois que virou uma crença, gente, o que que acontece? Toda crença, gente, lamentavelmente, toda crença é autorrealizável. Então, qual será o resultado, né? O que que vai acontecer? Você passa a dizer para sua filha, para o seu filho, no caso para sua filha, né? Se você tem uma machucado no relacionamento, você diz para sua filha, para o seu filho, que relacionamentos muitas vezes traz dor, machuca, corta o coração, parte o coração. Se é para sua filha, você diz o quê? Todos os homens são iguais. Cuidado, não dependa. Vai ter escassez, vai ter sofrimento, vai ter solidão, vai ter dor. E aí ela já entra num relacionamento assim. Então a crença, gente, ela é formada basicamente assim, né? É reforço de percepções. E esse reforço se dá por quê? Porque a gente vai lá e busca no nosso consciente ou inconsciente, melhor dizendo, no nosso inconsciente coletivo, as percepções, porque é o quê? Para que serve o nosso inconsciente? O nosso inconsciente é como se fosse uma criança, ele é atemporal, mas ao mesmo tempo, como que uma criança de 5 anos pensa? Uma criança de 5 anos, ela pensa que o mundo é dela e o mundo é por ela. Tudo acontece por causa dela. Que a Terra gira porque ela existe. O nosso inconsciente, ele também pensa assim, como se ele fosse responsável por tudo. Então, o que que ele faz? Ele pega todas as sensações hormonais que foram transmitidas para ele e ele te joga quando aparece uma situação parecida que ele pensa que a sua vida está em jogo, que a sua emoção está em risco, que a sua preservação está em risco e joga aquilo ali para você. Aí se forma, né, a crença. E a crença, ela é autorrealizável. Por quê? Porque se eu entro num relacionamento com medo, se eu entro num relacionamento acreditando que o homem não presta, que o homem é assim, que uma hora ou outra ele vai me deixar, quando
menor erro, porque todo homem vai errar, porque todo homem é imperfeito, assim como toda mulher vai errar. Na hora que o homem ou a mulher erra, comete um erro, você fala, tá vendo? Não falei que não podia confiar? Aí o que que acontece? Você começa a cobrar como se ele tivesse feito a mesma traição que ele fez com a vovó, com a bisavó ou com a sua mãe. E às vezes não foi a mesma coisa que aconteceu. Mas a sensação, a emoção foi transmitida na mesma intensidade. Então é importante. Agora você pode se perguntar assim: se uma crença é autorrealizável e uma crença ela é formada baseado nas informações que estão lá no meu inconsciente ou no meu pré-consciente, e eu não tenho um acesso direto ao meu pré e ao meu inconsciente coletivo, como é que eu mudo isso? Né? Será que eu estou condenado a sofrer? Não, a gente consegue mudar. Para mudar, gente, eu quero mostrar para vocês qual é o circuito que muitas pessoas passam, tá? Antes, eu quero só frisar esse slide aqui com vocês, olha. O que fazer se eu não estou gostando do meu resultado? Você olhou e falou, Mara, não tá legal. Porque tudo na vida nossa é resultado. É resultado do que eu acredito, né? Então, assim, se eu acredito que eu sou uma pessoa amada, que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu sou uma pessoa inteligente, o resultado meu vai ser baseado nisso. Eu vou olhar para pessoas que têm condição de me amar, porque eu sou uma pessoa amável. Eu vou olhar para pessoas que têm condição de ver que eu sou inteligente. A gente vai buscando, né? Pense assim, meninas. Não sei se todas são mães, mas pense assim. Qual foi o ano que teve maior número de mulheres grávidas? Não foi no ano que você estava grávida? Por quê? Porque a sua percepção dessa situação gestacional estava aguçada. Aí você vai buscar o quê? Os pares, pessoas que estão passando pelo mesmo momento seu. Então, quando eu melhoro minhas crenças, quando eu melhoro as minhas percepções das coisas, eu tenho uma percepção saudável, a minha crença se torna autorrealizável. Por quê? Porque eu não vou conseguir enxergar escassez. Eu não vou conseguir enxergar, por exemplo, assim, olha, eu tenho a percepção de que é possível ter homens bons, homens que amam, homens honestos, trabalhadores, dignos, alegres. Eu só vou enxergar esse tipo de homem. E aí, quando vier um homem que não tem essa característica, eu não vou dar importância, assim, não vai fazer parte de mim. Então, a pergunta é, como é que eu converso lá com o meu inconsciente, com o meu pré-consciente, para eu mudar essa percepção que eu tenho e automaticamente eu melhorar minha crença? Já que eu não tenho como ter acesso, né, fisicamente ao meu inconsciente, ao meu pré-consciente. Então, assim, olha, existe um processo. Esse processo, ele é chamado de circuito de aprendizagem. Ele pode ser um circuito de aprendizagem simples, que é o que a maioria das pessoas seguem. Existe o circuito de aprendizagem duplo. Mas eu primeiro vou falar do simples, tá? Então, o circuito de aprendizagem simples funciona assim. Eu tenho uma crença, baseado nessa crença que eu tenho, eu tomo uma ação, uma atitude. E essa atitude me gera um resultado. Esse resultado, eu vou falar mais pelo lado negativo, porque é o que ajuda a gente a memorizar mais, tá? Esse resultado pode ser um resultado, um erro ou um engano. Beleza. Então, isso é um circuito que a gente passa de aprendizagem. Aí depois, diante de uma nova situação semelhante né, o assunto que a gente passou anteriormente, você volta lá e fala assim, puxa, mas essa ação minha não foi legal.
Aí você muda a ação. Só que a sua crença, o seu sentimento, a sua percepção é a mesma. Então, por mais que a sua ação seja diferente, ela vai transmitir, ela vai transmitir a mesma, o mesmo resultado. Ela vai gerar o mesmo resultado. Que seria o quê? Um engano ou um erro. Aí, o que que acontece? Por que que não mudou? Porque a pessoa, ela não mudou o quê? Ela não mudou a crença. Ela mudou sua atitude. É aquele exemplo que eu dei anteriormente. Eu acredito que homem não é de confiança. Então, o que que eu faço? Ou no primeiro relacionamento, na primeira situação que eu tenho, eu começo a esconder coisas, não converso, não acredito. Aí o que que acontece? O homem, né? O homem perde a graça, ou geralmente se desinteressa, ou de fato aquele homem realmente não é de confiança. Me gera o quê? Um engano, um erro, um coração partido. Aí, beleza, eu vou me relacionar com outro. Mas aí eu não, o que que eu fiz? Eu mudo só minha atitude, minha ação. Mas a minha crença é o quê? É a mesma. Aí eu modifico algumas coisas, mas motivados pela mesma crença. Aí o que que acontece? Me gera de novo um engano. Isso é um circuito de aprendizagem simples. É por isso que muitas vezes você fala, ih, já tentei tudo que você imaginar. Mas será que tentou? Ou a pessoa só mudou a ação? Para resolver isso, gente, a gente precisa estudar um pouquinho aqui, olha, e analisar o circuito de aprendizado duplo. Como é que ele funciona? Vamos lá, voltar na mesma situação, né? Tem uma crença, uma percepção de que homem não é de confiança. Aí eu tenho uma ação. Não aposto todas as fichas, né? Se é relacionado a dinheiro, faço um caixa dois. Se é relacionado à fidelidade, fico vigiando demais. E aí gera o quê? Um erro ou um engano. Por quê? Porque às vezes, assim, aquela pessoa, ela não é aquilo que a gente está pensando, e ela se sente acuada, ou percebe que a gente não tá inteira na relação, e acaba não dando certo o relacionamento. Beleza. No circuito de aprendizagem dupla, o que que a pessoa faz? A pessoa, ao invés dela mudar somente a ação dela, ela vai lá e fiscaliza, e analisa, e reorganiza a crença dela. Como é que ela faz isso? É para reorganizar a crença. É fazendo treinamentos, é analisando, né? Por que que eu penso assim? De onde que eu cheguei à conclusão de que o homem não é de confiança? De que todo homem é igual? Aí a pessoa começa a analisar os seus conceitos de vida. E aí o que que acontece? Uma vez que ela analisa os conceitos de vida, ela muda a crença dela. Uma vez que ela muda a crença dela, ela muda as percepções dela, ela começa a se perceber mais valorosa nas coisas, e ela consegue até enxergar que a avó, que a bisavó ou que a própria mãe dela não foi muito feliz no casamento, mas que existe pessoas que conseguem ser felizes no casamento. E ela começa a observar o que fazem pessoas felizes no casamento e o que fazem pessoas infelizes no casamento. E ela começa a alimentar a mente dela com informações. E esse alimentar a mente com informações vai enriquecendo o processo de percepção. E uma vez que ela enriqueceu esse processo de percepção, na hora que ela passa por uma situação diferente, ela percebe que, apesar da família, da avó, da bisavó, da própria mãe não ter sido tão feliz, ela conhece outros caminhos que podem levar à felicidade. E aí ela consegue ter um resultado diferente. Melhora muito, né? No circuito de aprendizagem duplo, gente, quando a pessoa comete um erro, comete um engano, ao invés dela ficar repetindo ali ação, ela reavalia
as crenças, ela reavalia os valores que ela tem. E a partir daí, ela pode gerar futuras ações conscientes e obter resultados eficazes. Ao invés de ter um coraçãozinho partido, ela tem dois corações, né? Lembrei até da música, não sei se é do Chitãozinho e Chororó, né, que fala dois corações e uma história. É assim que a gente melhora. Por que que muitas vezes, quando a pessoa ela passa a pertencer a uma religião, especialmente religiões religião que estuda a Bíblia, né? A religião que aplica os princípios da Bíblia, por que que o casamento dela é melhor? Porque ela melhora a crença dela. Ela melhorando a crença dela, ela começa a entender melhor sobre comprometimento, né? Como que o vínculo familiar é importante. Então, quer dizer, ela coloca coisas valiosas, ela melhora a espiritualidade dela. E aí, melhora os resultados, né? Existem vários exemplos disso e eu acredito que vocês, né, na região de vocês mesmo, conhecem muitos casais que uma vez que melhorou a crença, vindo, né, desse lado da questão da religiosidade, de se estudar a Bíblia, de aplicar os princípios da Bíblia, conseguiram resultados diferentes, né? Então é isso, gente. No circuito de aprendizagem duplo, ele só é possível você passar por esse processo, você sair daquele processo, né, de erros, de choro, de sofrimento, de coração partido sempre, porque pode acontecer na nossa vida de ter o coração partido uma vez ou outra, né? Afinal, nós somos imperfeitos e mais do que ser imperfeitos, nós também lidamos com pessoas imperfeitas. Então é normal a gente passar por situações desagradáveis. Mas o que diferencia a gente passar por uma situação desagradável e viver numa situação desagradável é esse circuito de aprendizagem duplo, né? Da pessoa ir lá reavaliar tudo, né? Reavaliar os conceitos, reavaliar as atitudes, as ações. Só que isso só é possível, gente, se a gente for humilde. Humilde e corajoso. Humilde para reavaliar, né? E reavaliar muitas vezes falar assim, ih, errei. E eu também sou responsável por essa atitude, aliás, por esse resultado. Num relacionamento que não dê certo, eu citei o relacionamento de casais, né? Mas tem inúmeras coisas que não dão certo, né? Uma atitude, uma decisão financeira, um relacionamento de amigos, tem várias coisas, né? O nosso próprio corpo, né? É um resultado de quê? Daquilo que eu acredito que eu mereço comer, que eu mereço exercitar, né? Qual é a saúde que eu mereço, que eu acho que eu mereço ter? Então, assim, às vezes é importante para a gente conseguir melhorar, né? Para a gente passar por esse circuito de aprendizagem duplo, eu preciso ser humilde, porque eu preciso reavaliar, eu preciso ter autorresponsabilidade, né? Não adianta eu ficar só jogando a culpa em outros. Eu falo, não, peraí, eu não acreditei tanto nisso, eu não trabalhei na direção correta, né? Eu fiz muito esforço, mas o esforço que eu fiz foi na direção errada. Isso requer humildade, porque dói, né? E requer coragem. Por quê? Porque dói e eu preciso encarar a dor, e para encarar a dor eu tenho que ser corajoso. Então, são duas forças importantes que a gente tem que fazer, né? São dois pilares importantes para a gente conseguir ter esse circuito de aprendizagem duplo: humildade e coragem. Humildade, porque a gente precisa encarar a realidade como ela é, né? E com autorresponsabilidade. E coragem, porque dói, e a gente precisa encarar a dor, né? Mas é interessante isso, né, gente? A gente saber que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar os nossos resultados. E a gente não está condenado. Assim como a mãe, a avó, né? Os nossos parentes, né? Nossa geração anterior, a gente não está condenado aos mesmos sofrimentos que eles. Uma vez que a gente enxerga que tem um horizonte, né, de infinitas possibilidades, e a gente consegue acreditar nisso, né, percebendo que muitas pessoas já conseguiram, a gente vai enchendo a nossa mente de coisas possibilitantes e coisas positivas,
a gente consegue melhorar nossos resultados. Então, gente, olha, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, que tenha dado um pouquinho mais de esclarecimento, né? Como é que funciona o nosso consciente, inconsciente, pré-consciente. Se precisarem, voltem a assistir a aula novamente, tá? E eu queria terminar nesse momento nosso com um spoiler. Bom, nosso inconsciente, vamos lá? No inconsciente coletivo, nós temos 3 heroínas: a Hera, a Perséfone e a Hestia. Estão no nosso inconsciente coletivo. No nosso pré-consciente, que é responsável pelas nossas crenças e valores, está Deméter, a mãezona de todas. E no nosso consciente está Atena, que nós estudamos, que é o quê? Aqui e agora. Lembra que a gente falou que é responsável pela nossa preservação? Atena. Está a Afrodite e a Ártemis. Então, uma coisa muito legal para vocês terem em mente. Nós vamos movimentar o nosso inconsciente. Nós vamos levar coisas valiosas para ele. Nós vamos encher, inundar o nosso inconsciente de coisas boas, coisas positivas, de conhecimentos que vão nos habilitar a ter atitudes e ações que melhorarão o nosso resultado. Beleza? Bom, nas semanas anteriores, né, nós falamos, na semana passada, nós falamos sobre a Atena, responsável pelo nosso ambiente. Né? A Atena, ela é responsável pelo nosso ambiente. Então, algumas perguntas eu queria fazer para você. Como é que anda seu ambiente? Seu ambiente mental, seu ambiente físico e seu ambiente social. Precisa melhorar esse ambiente. Como a gente melhora? Organizando, né, esse ambiente. Depois eu vou passar uma listinha de coisas para vocês fazerem uma análise desse ambiente. E a semana que vem, na segunda-feira, nós vamos falar sobre a Afrodite. A Afrodite, ela traz muita coisa interessante para nós. Aí a gente vai trocar ideia sobre isso, tá bom? Meninas, um abração. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desejo muito que, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa assim que causou um pouco mais de. Que foi um pouco mais complexo, eu desejo muito que vocês, lá no grupo, coloquem lá a pergunta de vocês, tá bom? Pode me cobrar, pode colocar no grupo, pode me ligar, pode me mandar mensagem no particular, pode me ligar, ou para mim ou para a Jaque. Estamos à disposição, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.